a prosperidade é um dos fatores que nos conecta, né, com a nossa essência. Quando a gente não está se sentindo próspero, né, a gente acaba se desconectando daquilo que nos faz bem, e a gente não é a gente mesmo, quando a gente está vibrando na escassez, né? Gente, sejam muito bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar sobre prosperidade. A gente está fazendo todas as segundas-feiras, esse momento reconecte-se com a sua essência. E a prosperidade é um dos fatores que nos conecta, né, com a nossa essência. Quando a gente não está se sentindo próspero, né, a gente acaba se desconectando daquilo que nos faz bem, e a gente não é a gente mesmo, quando a gente está vibrando na escassez, né? Então, a gente tem aí duas faces, né, de uma coisa assim, ó, você tem a prosperidade e você tem a escassez, né, um contrário ao outro. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, geralmente, quando a gente fala em prosperidade, as pessoas já pensam em abundância financeira, mas a gente, quando para pensar em prosperidade, existem vários aspectos do que é ser próspero, e para cada pessoa existe uma definição diferente. Eu tenho certeza que se você conversar com cada pessoa da sua casa, dentro, né, do mesmo núcleo familiar, elas vão ter versões diferentes do que seria prosperidade, né? Então, você pode ter prosperidade no amor, pode ser na carreira, nos negócios, né? Na saúde e também aí na questão do dinheiro, né? Então, primeiro a gente faz essa diferença porque a gente precisa pensar em vários aspectos mesmo da prosperidade, tá? Então, você imagina uma pessoa assim, a prosperidade na saúde, né? Imagine uma pessoa acamada. Tudo que ela gostaria era de estar com a saúde próspera para que ela não estivesse naquela situação. Então, você pode ter certeza que naquele momento ela não está pensando em prosperidade financeira. Isso está passando longe da cabeça dela. Ela só quer ter saúde para conseguir sair daquele momento. Então, a gente fica bem claro assim quando a gente dá esse exemplo. Eu escolhi falar sobre a prosperidade e, na verdade, o motivo que me fez escolher esse assunto para trazer para a gente conversar hoje é que, no meu caso, teve relação com dinheiro. Na semana passada, agora, eu precisei fazer um gasto que não estava previsto, foi um gasto alto, e isso estava me deixando incomodada. Era um gasto que era necessário, e mesmo assim eu fiquei incomodada, né? E aí eu cheguei, conversei com uma amiga minha e ela falou assim: não pensa dessa forma, você está entrando na energia da escassez. Anota no papel os valores que você gastou e escreve do lado gratidão. Aí eu falei, nossa, cara, é verdade, né? Eu gosto desse assunto de pensar assim, mais na questão da prosperidade, da energia, da abundância, e às vezes eu mesma saio desse foco, né? Acontece, a gente, como diz Gisela Valinha, a gente ainda não se iluminou, né? Então a gente não é sempre que a gente está alinhado com tudo que é correto, às vezes a gente acaba aí saindo um pouquinho, né? Perdendo um pouquinho do foco. E eu falei, nossa, ela tem toda a razão. Não me faltou dinheiro para ter esse gasto, né? Era um gasto necessário, então eu fiz a anotação dos valores num papel e, além de escrever gratidão, eu também escrevi, né? Gratidão pela possibilidade de ter feito esse investimento, porque este valor não vai me faltar, tudo que vai volta e volta em dobro. E aí coloquei, né? Gratidão, amém. E aí, gente, a minha energia mudou em relação àquele gasto, vocês não têm ideia, mudou na hora, quando eu fiz esse exercício. E aí eu falei, nossa, que legal, vou dividir isso que aconteceu comigo, vou dividir isso com os meus seguidores. E aí eu fiz nos stories mesmo, compartilhei com eles lá no meu Instagram pessoal. E aí falei assim, vou compartilhar com as pessoas, porque eu sei que existem tantas outras pessoas que se identificam com esse mesmo pensamento, né? E aí, de fato, algumas pessoas responderam meus stories e falou assim, nossa, Carla, eu passei por essa situação hoje de ter um gasto que era necessário, era um gasto alto, e eu estava me sentindo mal por ter feito esse gasto, né? E aí eu vi suas stories e eu me identifiquei, né? E não só essa pessoa falou, né? Como outras pessoas falaram também, eu também me sinto assim quando eu preciso fazer
gastos dessa forma. Vou dar um print aqui no seu story e vou salvar, porque daí no final eu coloquei o valor dos gastos com a mensagem, né? E compartilhei com as pessoas. Risquei o valor dos gastos, né? Mas coloquei a mensagem e compartilhei com as pessoas, e aí algumas pessoas falaram que deram print para salvar, para não se esquecer disso, né? Então, eu achei que foi legal essa mensagem, e foi isso que me inspirou a trazer essa conversa aqui para a gente, tá? Quando a gente fica focando só na escassez, por mais que a gente não tivesse, né? Como eu disse, no meu caso, eu fiz esse gasto e eu tinha o dinheiro necessário, né? Mas às vezes a gente não tem e a gente fica focando só naquilo, né? No fato de não ter. Então, imagina quando você recebe um boleto em casa, você tem que pagar. Boleto seja do gás, do seu apartamento, seja boleto do condomínio. Às vezes é uma situação mais delicada, mais difícil, se você não está com tanto dinheiro, mas se você ficar só focando na falta de dinheiro, acredite, você não vai encontrar soluções, você só vai continuar focado naquela reclamação, naquela escassez, naquele problema. Então, quando você desvia esse assunto, né, desvia esse foco e passa a pensar no contrário, né? Gratidão porque eu tenho saúde, porque eu posso trabalhar, gratidão porque eu estou dentro do meu apartamento. Então a gente muda e a gente passa a ver soluções e a gente passa a vibrar na energia da gratidão. Essa energia que faz com que a gente se eleve e a gente consiga atrair coisas boas para a nossa vida. Então, a Gisela Valim, que é uma pessoa que eu gosto muito, adoro as mensagens dela, me inspiro muito na Gisela Valim. Ela deu um exemplo assim em um vídeo antigo já, falando, quando você receber um boleto, ao invés de você reclamar que, nossa, que droga, vou ter que gastar de novo, não, segura aquele boleto, agradece. E aí ela fala assim, mas vocês vão perguntar, mas não vai vir mais dívida para mim porque eu agradeci? Não, não vai vir mais dívida para você, pode acreditar, agradece. E se você não tem o dinheiro, como eu tinha mencionado antes, agradece pela saúde que você tem, pela possibilidade que você tem de buscar um emprego melhor, agradece pelo bem que você está desfrutando. E se você tem dinheiro, só achou ruim de ter que pagar mesmo, porque você queria poder juntar aquele dinheiro, então você agradece porque você tem o dinheiro suficiente para pagar e porque aquele dinheiro não vai te faltar, tá bom? Essa é a ideia do pensamento, de você tirar o foco da escassez e você passar o foco para a prosperidade. Às vezes, gente, a gente está focando na escassez e a gente nem se deu conta. Então, eu anotei algumas perguntas aqui para ver se você se identifica com alguma delas e perceber se você está focando aí no errado, tá? Na escassez, ao invés de estar focando na gratidão, na prosperidade, tá? Então, em relação ao dinheiro, você possui o necessário para viver bem, mas você tem medo que o seu dinheiro acabe a qualquer momento? Então, essa é uma questão. Você acha que você precisa acumular, porque algo pode acontecer e você vai ficar sem dinheiro? Então, outra situação, né? Se você se identificar, você responde aí. Em relação aos negócios em si, você acha que você não tem capacidade para abrir um negócio, que o seu produto não é bom o suficiente para concorrer no mercado? Então, dá um exemplo. Um exemplo bem prático, né? Dizer, eu sei fazer bolos. Mas quantas pessoas sabem fazer bolo? Não tem espaço para mim. Então, esse é um exemplo, tá? Ou então, eu trabalho com, sei lá, quero trabalhar com venda de roupas. Mas quantas lojas de roupa já tem, né? Eu sou só mais uma. Ao invés de buscar o seu diferencial, você está focando que já tem gente demais. E acredite, gente, tem espaço para todo mundo. Então tá, no amor, outra pergunta. Você acha que não vai encontrar alguém que te ame e que te respeite, porque você já conheceu várias pessoas e todo mundo é igual e todo mundo é sacana e no final das contas você vai sair sofrendo da relação? Você acha que não existe ninguém que seja bom aí para te dar carinho, para te dar afeto? Outra pergunta. Você acha que relacionamentos saudáveis não existem? Você vê um outro casal, que bonitinho, mas aposto que por trás ele tá fazendo coisa errada, ou ela tá fazendo coisa errada, tá? Em relação à saúde, você se sente cansado, com dores, e tá sempre pensando nesses problemas de saúde, nesse cansaço?
ao invés de levantar de manhã e agradecer, tá? Então, são essas as perguntas, mais ou menos perguntas que eu separei, porque às vezes são pensamentos comuns entre as pessoas, né, que você pode estar se identificando, mas é claro que existem outros tantos pensamentos que te limitam, né? E aí entra também a questão das crenças limitantes. Então, gente, primeira coisa que a gente precisa entender é que mesmo as pessoas que são felizes e que são prósperas também têm problemas. Todos têm problema. A diferença é que as pessoas que estão prosperando, elas não estão focadas naquilo que não pode ser resolvido, mas estão pensando em como resolver, como encontrar algo que seja bom para elas, ou então apostando nelas, né? Então, vamos dizer, no caso de relacionamento, no caso de negócio, no caso de dinheiro, apostando. Não, eu vou encarar esse desafio e eu acho que eu tenho potencial. Eu acredito que tem espaço para todo mundo no mercado, inclusive para mim, né? Ou então a pessoa fala: eu acredito que eu consigo sim um relacionamento. Sei que já passei por questões problemáticas, mas agora eu acredito que vou encontrar uma pessoa finalmente que vai me dar o valor, né? Que eu busco, que vai me dar a retribuição do afeto, vai me dar uma relação digna. Então, veja isso, não é só quem está se sentindo infeliz, quem está focando quem está na escassez, é que tem problemas. Todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem. A diferença é se você só vai focar nesse problema ou se você vai focar na solução, tá? Essa é a questão. E quando a gente entende isso e a gente nota que a vida deve ser vivida com abundância e não com escassez, a gente começa a atrair pessoas que são os nossos amigos, às vezes ainda não são, né? Então a gente atrai essas pessoas, amigos, mentores, pessoas para relacionamento mesmo, companheiros, né? Que compartilham essa visão. Porque a gente, quando sobe a nossa energia, a gente começa a atrair pessoas que estão no mesmo campo vibracional. Entende? Por mais que você já tenha, às vezes, você está no meio de relações com pessoas que estão vibrando baixo, mas quando você se eleva o seu pensamento, começa a mudar suas atitudes internas, você vai começar a atrair pessoas que também estão vibrando alto. Gente, é dito e feito, não tem para onde fugir. Eu digo isso porque experiência própria, experiência de outras pessoas que já me relataram isso. E às vezes, para quem está buscando relacionamento, quem quer prosperar, né, no relacionamento, às vezes está buscando no lugar errado. Às vezes está quer uma pessoa que não beba, quer uma pessoa que seja fiel, uma pessoa, enfim, mas está procurando na balada. E eu não estou dizendo que na balada só existem pessoas assim, mas às vezes lá na balada tem muito mais chance da pessoa beber bastante, da pessoa sair bastante. Aí se você não quer uma pessoa dessa forma, então você está procurando um lugar errado, né? Então, às vezes a gente tem que mudar aí essa mentalidade também, né? E assim, mais uma vez, não estou julgando ninguém que vai para balada, também gosto de balada, né? Mas às vezes a gente precisa ver e mudar, né? Se está sempre dando errado, mas você continua fazendo sempre a mesma coisa, então você precisa entender aonde você está fazendo aquilo que você consegue mudar, né? Porque se você continuar só fazendo sem mudar e reclamando do resultado, não adianta, né? A gente precisa entender as coisas em volta da gente para a gente conseguir mudar, tá? Aí eu escrevi uma frasinha aqui que eu achei legal. Dar e receber é o que mantém a estrada da abundância aberta. Para seguir em frente é preciso deixar para trás o que nos prende à escassez. E aí entra justamente nisso que eu comecei a falar, né? É de você identificar onde você pode mudar, o que você está repetindo, qual o padrão, por que você ainda está vibrando na escassez, porque você se sente dessa forma, tá? E aí é deixar de se preocupar com o que você não pode controlar, tá? Porque tem certas coisas que você não tem de fato como controlar. Muitas dessas coisas, inclusive, né? Você pode fazer o melhor, mas você não pode controlar tudo. A lei da atração, ela foi muitas vezes mal entendida, né? Porque teve o documentário Segredo,
E na época que foi lançado eu assisti, e a impressão que dava era assim, eu vou pensar e as coisas vão se materializar, assim, né, imediatamente ou após algum período. Então, aparecia aquele cara com uma casa maravilhosa, né, a família feliz, e pá, de repente ele tinha alcançado aquilo. Não significa exatamente isso, né? Mas significa que você se alinha com aquele propósito que você quer e você começa a ter atitudes que te levam para lá, além de toda essa questão vibracional que te ajuda também. Quando você está alinhado com o seu propósito, quando você já entendeu, inclusive o mapa astral ajuda para isso também, né? Para você entender exatamente qual que é o seu objetivo de estar aqui, né? Porque você está aqui, como estava o céu, tudo isso dita aí, né, a nossa vida. Quando você está em prática constante de meditação, que você já está se livrando do ego e dos pensamentos que não são seus, você começa a entender qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, e aí você começa a se alinhar de fato aquilo que é para ser seu, né? Então você entra nessa linha da prosperidade, da abundância, e aí a lua cheia vai ajudar também na cocriação. Então, quando você já sabe qual é o seu propósito, quando você já se entende, quando você para de vibrar na escassez, e aí você começa a fazer toda essa conexão com a questão planetária, energética, que envolve tudo isso, e aí você começa a entrar na cocriação, que cocriar é criar junto, né? Então, você alinhado aí à energia planetária, energia universal. Então, no caso, estamos em lua cheia, que é uma lua propícia para gente colocar as coisas em prática, né? Ela dá esse impulso aí, ela é cheia, ela abunda, então você entra aí nessa energia, tá? E aí ele explicou também a questão do Sol em Áries, que ele também tem essa energia aí motivadora, foi bem interessante. Isso tem tudo a ver também com conseguir entrar e desbloquear aí essa prosperidade, tá, gente? Aí eu queria mencionar para vocês aqui sobre uma partezinha de algo que a gente faz no yoga que se chama mantras, né? Algumas pessoas devem conhecer. Os mantras são sons e ultrassons, né? Que nós vocalizamos ou que nós ouvimos e que desbloqueiam os nossos canais energéticos, né? Então faz com que a nossa energia passe a fluir melhor. E aí tem o mantra de Ganesha, que é Om Ganganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Ganesha, na visão hinduísta, né, ele é uma deidade que representa um removedor de obstáculos, né? Então, Ganesha, para quem não conhece, é aquele menininho que tem uma cabeça de elefante, né? E ele é considerado aí o removedor de obstáculos. Então, as pessoas que têm comércio, por exemplo, que tem comércio, gostam de colocar o Ganeshinha lá para prosperar. Ele tem a ver também com a prosperidade. Tem um professor que eu gosto muito, já fiz um curso com ele, professor Leandro Castelo Branco, que ele explica mais sobre Ganesha, né? E fala assim, o elefante, a simbologia do elefante, né? E ele tem essa cabeça de elefante, é muito interessante, porque ele fala assim, você já encontrou com um elefante em uma floresta? Se você não encontrou, não teve esse encontro, que bom, né? Não queira encontrar um elefante em uma floresta. E se você encontrar, que ele goste de você, porque se ele não gostar, ele vai te pegar. E aí ele fala que o elefante, se você correr, ele corre mais rápido. Se você subir numa árvore, ele vai tentar te pegar com a tromba, e se ele não conseguir, ele vai tentar derrubar essa árvore para te pegar. Se você tentar nadar, ele nada também. Se você entrar numa casa, ele vai tentar destruir essa casa para te pegar. Então, e ele fala assim, dá até a impressão, né, de que a Ganesha é vingativo. Não, não é. Ele é removedor de obstáculos, né? Então, ele tem também essa ideia aí, né? É muito interessante. Olha, depois que ele falou isso, eu fiquei pensando, né? O elefante, né? A gente vê ele tão bonitinho, né, nos desenhos, mas de fato, eu vi um vídeo esses tempos mostrando a fúria de um elefante. Olha, realmente eu não quero encontrar um elefante raivoso por aí. Eu vou colocar aqui, gente, para vocês que não conhecem,
o mantra de Ganesha, então, tá? E na verdade, ó, lembrando também, diferença, tá? Entre mantra, e aí tem kirtan e japa, tá? Então, mantra são esses sons e ultrassons que são vocalizados e que a gente utiliza para desbloqueio energético, tá? Agora tem o japa, que é a repetição, e tem o kirtan, que são os cânticos, tá? Então, esse que eu vou colocar agora é um kirtan. Se vocês quiserem cantar, cantem também. Vocês falam isso, o volume tá bom, tá? Om Ganganapataye Namaha Sharanam Ganesha. 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 Bom, vou parar a música então, aí vocês já entenderam. E aí no yoga a gente costuma cantar mantra, né? A gente fala quem mantra seus males espanta. E lembrando, gente, que você não precisa ter religião, tá? Pelo amor de Deus, para você fazer yoga ou para você mantrar, tá? O significado das deidades não são divindades, tá? Muita gente fala que o hinduísmo é politeísta, na verdade não é. Ganesha é a representação de algo, e a representação de Ganesha é de removedor de obstáculos. Você quer remover obstáculos, então você recorre a Ganesha, é uma simbologia, tá? Então não se preocupem, podem cantar à vontade, inclusive se você é religioso e você fica com essa impressão de que, mas eu estou cultuando Ganesha e tal, na tua cabeça, então, bota que você está pedindo para o teu Deus para remover os obstáculos. Pode ter certeza, a energia e a intenção é o que importa, tá bom? Queridos, eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu tinha feito umas anotações aqui. Uma dica, acreditem em vocês, tá? O nome desse mantra, eu acho que ele é Ganapati, do jeito que eu tô falando, Ganapati, com I no final, tá? Mas se você escrever mantra prosperidade no YouTube, vai aparecer. Eu esqueci o que eu tava falando. Mas a questão é, acreditem em vocês, era esse o fio da meada. Se você vai prestar um concurso e você já olhar e falar, nossa, mas só tem 10 vagas, não vou nem fazer. Gente, você já saiu, já está descartado. Se tem 10 vagas ou se tem uma vaga, coloca na tua cabeça, você só precisa de uma, tá? Só uma. E aí você faz a tua parte, corre atrás, bota o mantrinha aí de Ganesha, vai estudar e acredita em você que vai dar tudo certo. Talvez não seja nesse concurso, talvez seja no próximo, tá? Se você tem um negócio, não fica achando que os outros são melhores do que você não vai vender o suficiente. Analisa o mercado, vê se você pode ter um estoque. Às vezes a pessoa vai chegar em você para comprar, você não vai ter estoque porque você pensou que você não tinha capacidade, que ninguém ia lá comprar com você. Então, quando alguém aparecer, alguém de interessante, dá uma chance, talvez você pode até ficar ali no início um pezinho atrás, vai conhecer mesmo se é isso que aquela pessoa quer, mas não desacredita completamente, tá? Então, ó, foca na prosperidade, foca na gratidão, tá? A gratidão eleva a nossa energia, foca em manter pessoas ao seu redor, pessoas que estão alinhadas com o propósito, pessoas que querem evoluir, pessoas que querem prosperar,